Olá pessoal, estou de volta dando sequência, dando continuação a mais um vídeo da série onde eu dou várias dicas para os recém-formados. Bom, esse vídeo eu vou estar falando sobre relatório técnico para elementos finitos. Eu fiz um rascunho aqui para não me perder, então eu vou ficar lendo. Deixa eu pôr ele aqui. Bom, um relatório de projeto, geralmente quando você tem que apresentar, eu não vou colocar um exemplo aí, porque isso eu acho que é uma coisa muito pessoal. É difícil encontrar isso na internet também, então montem um layout de vocês, usem o de vocês. Mas tem umas características que são padrões, que tem que ter, é obrigatório. Não é obrigatório, mas deixa mais claro o relatório. Então eu vou falar algumas coisas do que eu utilizo nos meus, e depois quanto que dá mais ou menos em volume de páginas e tudo mais. Bom, primeiro tudo você tem que ter uma capa. Com a capa com um resumo básico do que se trata o trabalho e o nome. Eu costumo dar nomes para os projetos. Então cada projeto tem um nome que o identifica. Tem nomes fáceis, Depois precisa ter uma apresentação. Essa apresentação você tem que colocar tudo que envolve o trabalho. Por exemplo, vai fazer o trabalho de uma máquina, de um pistão de um motor. Então, aí você tem que detalhar exatamente qual vai ser o tipo de análise, o que você vai fazer. É uma análise de tensão, deformação, vibração. O que é que você vai fazer? Vai calcular fluxo laminar na parede do bloco do motor? Então você tem que especificar muito bem o que você vai fazer. É aí que você afunila a sua análise, Você tem que falar os materiais que estão envolvidos. E além de tudo que está envolvido, você tem que colocar, caso haja alguma restrição no trabalho, você tem que colocar na apresentação também. Porque essa, depois da capa, é a primeira folha. A primeira folha técnica, Importante. Então é ela que é a primeira folha que a pessoa lê. Então se tiver alguma restrição referente ao trabalho, é lá que ela vai saber. Geralmente é aí que você fala qual software que você utilizou também, mas eu mesmo não coloco. Eu vi pessoas colocando, mas eu não coloco. Então, bom, acabando a apresentação, tem que passar para a metodologia. Você tem que explicar muito bem a metodologia que você está utilizando. Você não precisa detalhar igual nós fazemos em TCC ou pesquisa, Que é pegar referência bibliográfica. Não, isso daí não. Os caras estão supondo que você já sabe o que você está fazendo. Então a metodologia geralmente para uma análise de vibração não passa de 2 páginas. Também é padrão isso. É a mesma que eu uso para se a análise é parecida eu uso para outra. Eu dou copy-paste na cara dura mesmo. O trabalho é meu. Fui eu que montei. Então os direitos autorais são meus. Então eu aconselho vocês fazerem isso também. Deixem meio que uma página de metodologia para cada tipo de análise. Aí se um dia vocês forem fazer o relatório é só ir pegando aquelas partes prontas. Que é, por exemplo, vocês vão utilizar qual elemento do software? No caso, a gente utiliza ANSYS, Então, por exemplo, você vai fazer uma análise com vigas. O elemento é o BIM. É o BIM 188, 189. Então, você tem que falar qual elemento utilizou. Caso tenha restrição em algum nó, seja de translação, rotação, geralmente é aí que você fala. É aí que você detalha, E aí também você tem que detalhar muito bem quais serão os tipos de análise envolvidas. Aí você detalha, viu? Antes, na apresentação, você somente comenta ela. E agora, na metodologia, você tem que detalhar. E quais serão os métodos de saída, Se você vai usar o Tresca, que é os principais lá, o máximo e mínimo principal. Se você vai utilizar... Me fugiu o nome do outro lá. Mas enfim, é aí que você tem que detalhar também o que você vai ter de saída. E, logo depois disso, dentro da metodologia tem que ter as condições de contorno do modelo. Nos vídeos eu sempre deixo para depois, mas é porque é mais aplicado, mais prático para seguir sequência, para os vídeos ficarem menores. Mas no relatório é interessante vocês colocarem junto com a metodologia logo após a explicação do que vocês vão utilizar. Depois disso, vem a análise propriamente dita. Na análise, não tenham medo de colocar print do resultado. Aliás,
Antes do resultado, você tem que fazer análise, né? Que seria, você tem que mostrar onde que estão seus pontos de contorno, as condições, né? Onde que você está restringindo o movimento. Você tem que mostrar com foto mesmo. Então não tenho medo de gastar foto, porque quanto mais detalhado tiver, melhor. Você não pode deixar dúvida. Você tem que pegar, tenta imaginar que é o seguinte. Vocês têm que fazer um relatório para uma pessoa que talvez não entenda elementos finitos. Ela talvez não vai ter o mesmo conhecimento que vocês. Provavelmente é um administrador. O cara vai pegar, ele tem que ler o relatório e entender. Então é aí que vocês têm que sacar a ideia. Vocês não vão fazer um relatório para o colega de vocês que também trabalha com isso. E o relatório vai ficar arquivado lá na empresa. Provavelmente, depende do tipo de trabalho. O corpo de bombeiros vai ter uma cópia. Eles vão ter que ler isso daí. Então o relatório ele tem que estar muito bem explicado, muito simples, muito claro. É lógico, tem que ter o equacionamento? Tem. Só que aí, por isso que a gente tem a parte só de metodologia. Quando a gente fala da análise mesmo, não precisa ser muito teórico, porque a teoria já está na metodologia. Se você for contestado tecnicamente, o cara que vai te contestar, ele sabe o que está falando. É provavelmente alguém que também estudou isso daí. Então ele vai se preocupar com a metodologia. Na análise, não. Você tem que supor que o cara que vai tentar compreender aquilo não sabe elementos finitos. Então gastem 5, 10 páginas fazendo só de fotos. Eu costumo deixar cada página uma foto. Eu deixo ela bem grande para ficar bem visível, em alta qualidade. Eu comento todas as figuras, que eu acho que comentários são sempre bem-vindos, né? Deixa mais claro. Embora algumas figuras falam por si própria, mas é interessante comentar. Mesmo que for alguma coisa repetitiva, comente. O importante é deixar claro. Também é aí que você fala sobre a malha que você está utilizando. Você não precisa entrar em detalhe, falar do algoritmo, isso daí não. Daí é segredo de vocês. Mas tem que falar quantos nós que você utilizou, quantos elementos, qual o peso computacional que aquilo vai trazer. Então vocês têm que falar isso. Gastem prints também com a malha. A pessoa tem que ver a malha que você criou para ver se está uma malha homogênea. Não tá, porque isso pode alterar. Isso pode invalidar a análise, né? Os resultados, eu gasto pelo menos uma página por análise. No mínimo. Uma página comentada. Figura e comentário. Por exemplo, vou fazer análise de vibração, que o resultado são as frequências naturais. Então, para cada resultado de frequência natural, eu costumo usar uma foto com a visão isométrica. Isso se ela for explicativa, se for clara já o resultado. Tem muitas geometrias que você precisa tirar foto lateral, vista lateral esquerda, direita, superior, inferior, isométrica. Você tem que mudar o ângulo da isométrica, porque a foto não fala por si só. Às vezes a peça é muito complexa, não dá para entender. Gasta em figuras, não tem problema. Mas se ela falar por si só, às vezes um comentário complementa, então uma página só resolve. Por resultado. Para deformação, para análise estrutural mesmo, também costuma ser uma página. Se você utilizou os resultados por Tresca, então você falou na sua metodologia que você ia utilizar ele, não precisa pôr outro. Aliás, você não pode pôr outro, porque se você fosse colocar outro aí, você teria que ter falado antes, né? Então não adianta você falar que vai colocar utilizar outro. Vai ficar incoerente seu trabalho. Provavelmente você vai levar uma carçada por causa disso. Porque as pessoas leem. Podem talvez não entender, mas eles leem. E por último, que eu acho que é o que a gente passa a vida toda estudando para saber, para fazer direito, né? Que são as conclusões. Nas conclusões, você tem que colocar de caráter técnico, claro, tudo que você avaliou do trabalho. Se aquele trabalho atende ou não as forças envolvidas no sistema. Se aquele trabalho pode ou não ser fabricado, pode ou não comportar as cargas. Se, sei lá, uma margem segura. Se você vai analisar uma estrutura, por exemplo, um barracão, você provavelmente fez um teste de flambagem. Tem que falar qual é a margem de flambagem que ele vai suportar. Quer dizer, qual é a margem de carga para chegar à flambagem, né? Então você tem que falar isso. Se tiver fator de segurança envolvido, porque provavelmente tem norma no meio, tem que ter... detalhe, esqueci de falar das normas. Com certeza tem alguma norma ISO NBR no meio. Sempre tem. Mesmo se você trabalhar com material, você tem que falar o nome da norma. Por exemplo, você vai trabalhar com aço, existe uma norma que padroniza aço. Você vai trabalhar com solda, tem uma norma que padroniza solda. Você tem que colocar essa norma, porque você está falando que você está seguindo referente à norma. Isso dá mais poder para o seu relatório.
A pessoa não vai te contestar tão simplesmente assim. Você tem que ler a norma também, você tem que saber, né? Não adianta só colocar ela lá porque ela faz parte. Você tem que saber o que está falando para ver se você está dentro da norma. As normas ISO e as NBR são tranquilas de compreender, elas são muito bem feitas. Tem algumas que estão meio desatualizadas, mas elas, de modo geral, são bem feitas. E geralmente você tem que pagar por elas. Tá? Não adianta baixar na internet, embora você consiga baixar todas as NBR da vida na internet. Tem torrent para isso. Só que se você vai colocar no seu relatório, você tem que ter ela. Em alguns casos, quando é mais crítico o resultado, você vai ter que anexar a norma no trabalho. E vocês devem ter visto como é que é as ABNT da vida, tudo. Fica uma faixa de fundo, de marca d'água, com o nome da empresa que tem a licença da norma, ou o nome da pessoa que comprou. Então não adianta você, que é o João da vida, anexar uma norma que está escrito, sei lá, Alcoa, ou Petrobras, porque é as que tem mais famosas aí para encontrar na internet. Então você tem que ter a norma. Elas não custam muito caro, viu? Eu acho que depende da norma, vai de R$4 cada uma. R$4 a R$30. Então você compra só as que vai precisando. Você pode comprar na hora, você compra online ela, né? No próprio site da BNT. Você não vai precisar comprar todas mesmo, então acaba compensando ter elas. Você compra quando precisa, é bem rápido eles enviam, viu? É conclusão, voltando à conclusão. Então lá você tem que ter tudo que está envolvendo no sistema. E o final de tudo, que eu acho que é o mais importante, a sua assinatura. Com um carimbo do seu registro de CREA e tudo mais. Dizendo se você aprova ou não o trabalho. A simulação, tô supondo que ela tá certa, que você não errou. Mas você tem que falar se você vai aprovar o trabalho ou não. Porque se esse trabalho der merda, quem vai levar a culpa é você. Porque você assinou ele, você validou ele. Então eu gosto de fazer 2 assinaturas no meu. Uma é da análise, dizendo que a análise atendeu. E outra é do trabalho. Porque teve casos já de eu fazer a análise, as informações dadas pelo cliente estavam erradas. Eu sabia que estava errado, mas eu não podia fazer nada. Ele fez de propósito isso. Então daí que eu tive esse macete, porque eu não aprovei a simulação por causa das condições de contorno, mas eu aprovei o trabalho. Então pode acontecer, por isso que eu deixo 2, uma para aprovar a simulação e outra para aprovar o trabalho. Geralmente tem norma para restrição. Eu falei lá de segurança, sempre tem norma para segurança, viu? Para tudo que vocês imaginar tem alguma coisa. Se vocês não encontrarem a norma referente é porque vocês estão procurando com o nome errado. Então tem que procurar com o nome certo. Sei lá, vocês vão ter que ler isso, daí não tem muito o que fazer. Eu posso até fazer um vídeo nessa mesma sequência no futuro com as normas mais utilizadas. Porque basicamente até lá, eu acho que todos os trabalhos que eu fiz ficaram em volta de umas 30 normas. De, sei lá, 4.000 que existe, acho que 30 resolveram todos os meus problemas. Eu devo ter 50, se eu não me engano. Então acho que 30. Posso fazer um vídeo futuramente, depende de vocês. Se vocês pedirem, eu faço. Beleza? O vídeo tá ficando longo já. Espero que tenha clareado um pouco a mentalidade, como é que faz o relatório. Qualquer dúvidas, podem mandar e-mail, WhatsApp, liguem, sei lá, sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Só tenta não deixar no YouTube, porque eu nem sempre leio os comentários aqui. E nem sempre respondo também, às vezes eu leio, mas não respondo. Porque se começar a surgir mais dúvida, eu posso fazer mais vídeos no futuro sobre esse assunto. Beleza? Um abraço para todo mundo, fiquem com o próximo vídeo.